Bom, pessoal, continuando com o nosso assunto sobre o regime de capitalização composta, o próximo assunto que a gente vai ver é sobre desconto racional e desconto comercial. Como é que se dá o desconto no regime de capitalização composta? Esse RCC aqui, para quem ainda não acompanhou, é regime de capitalização composta, tá? Qual é a diferença básica? A diferença, a história do desconto, como a gente viu lá no juro simples, a história de descontar é sempre a questão do tempo. Então, imagine que você tenha um valor para receber no futuro, imagine R$ 1.000, um cheque ou nota promissória, daqui a um mês, tá? E hoje é o tempo que nós estamos. E você vai descontar. Imagine que você não consegue esperar. Por exemplo, você está com esse cheque na mão, mas você não consegue aguardar, esperar um mês, 30 dias, porque houve um problema, um contratempo, você resolve antecipar esse valor. Então, quando você antecipa, você chega nos bancos, você chega em factory, por exemplo, nas empresas que fazem esse tipo de movimentação financeira. E aqui você, por exemplo, no dia 10, com 10 dias corridos, você precisou trocar esse cheque, tá? A empresa, ela vai trocar o cheque, mas ela vai trocar por um valor, tá? Então perceba que ela vai ficar com esse valor, com esse cheque, durante 20 dias. Durante 20 dias. Então, ela vai aguardar 20 dias. O que é que ela vai fazer? Ela vai cobrar um preço, para ficar com esse cheque esses 20 dias. Então, vamos supor que tem uma taxa de 2,5% ao mês. Um exemplo, tá? Então, você transforma essa taxa em dia, ao dia, para saber qual é o valor que vai ser descontado. Então, a ideia de desconto é essa. A ideia é quando você antecipa o valor que você tinha para receber no futuro. Existem, assim como no juros simples, no juros compostos, também existe o desconto racional e o desconto comercial. Qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que sempre desconto é igual ao valor futuro menos o valor presente. Qual é a diferença de um desconto comercial para o desconto racional? O desconto racional, no desconto racional no composto, desconto racional composto, tá? Para quem ainda não acompanhou isso. É FV, eu vou substituir isso aqui, ó, pelo PV aqui agora. Quem é PV? PV é FV 1 mais I, elevado a N. Isso aqui, ó, é o PV. Então, isso quer dizer que o desconto racional ele tem como base o valor presente. Já o desconto comercial composto, ele é igual ao valor futuro vezes menos 1 menos I elevado a N. Olha só. Qual é a diferença, então, entre o desconto racional e o desconto comercial? É que o desconto racional tem como base o valor presente, certo? Já o desconto futuro, não. O desconto futuro, a base dele é o próprio valor futuro. Está aqui. Ó. O valor futuro é a base do desconto comercial. Qual é o mais utilizado dos dois? No cotidiano da gente, no sistema financeiro, a gente vai estar utilizando sempre o desconto comercial. E também, e na maioria das vezes, é chamado de desconto bancário. Desconto bancário. Então, quando vocês virem lá na frente, faça o cálculo com o desconto bancário,
vocês vão utilizar o método comercial. Ok? Muito bem. Continuando. Bom, então vamos aplicar. Eu vou fazer o seguinte. Vou resolver as 3 questões aqui, para depois a gente fazer uma revisão, tá? Fazer uma revisão da matéria. Olha só, olha só. Vamos então aqui para as questões, para exercícios, né? A gente sabe, vai saber aplicar quando a gente aplica no exercício. Vamos para o exercício número 1. Esse exercício aqui, ó, número 1. Ele diz, um título no valor nominal, tá? E como eu venho pedindo para vocês, sempre que vocês puderem, para vocês entenderem o que é que a questão está pedindo, é interessante você fazer o seguinte. Questão número 1. PV, FV, I e N. Quando você monta a questão, facilita o entendimento, para você saber qual é a fórmula, por exemplo, que você vai utilizar. Bom, mas aqui ele diz assim, ó, um valor nominal, tá, de 8.800 é pago 2 meses antes do seu vencimento. Então, ele é um valor futuro, tá? É pago 2 meses antes do seu vencimento. 2 meses, ó. Há um desconto de 5% ao mês, ó. Eu tenho tudo, né? Ao mês. Então, ele diz assim, calcule o valor descontado pelo desconto comercial. Então, você vai aplicar a fórmula diretamente do desconto comercial. Desconto comercial é igual ao valor futuro vezes 1 menos I elevado a N. Tá? Ok? Muito bem. Então, eu tenho aqui que o desconto comercial é igual a 8.800. 1 menos 0,05, que é esse 5% dividido por 100, elevado a 2. Desconto comercial é igual a 8.800. 1 menos. Esse valor aqui vai dar 0,9025. Tá? Desconto comercial é igual a 8.800 que multiplica 0,0975. Então, desconto comercial é igual a 8, o valor descontado, né, é 858. Aí ele está pedindo a opção. Se você quiser saber qual é dessas opções, 8.800 menos 858 igual a 7.942. Primeira questão. Vamos para a terceira questão, né? Vamos ver outro exemplo. Como é que resolve essa questão?
Terceira questão. O que é que diz a terceira questão? A terceira questão diz um título. Acompanhe comigo aqui no exercício. Ó. Um título PV, FV, I e N. Sempre que você possível, faça isso, facilita o entendimento. Ele diz: um título foi descontado 2 meses antes do seu vencimento, com a taxa de juros compostos igual a 20% ao mês. Então, a taxa é 20% ao mês. Como o desconto foi comercial, o valor atual corresponde a 1.843,20. Caso o desconto tivesse sido racional, né? Caso o desconto tivesse sido racional, qual seria o valor resgatado? Então, aqui são 2 meses antes do seu vencimento. Então, aqui existem várias etapas, né? Para a gente perceber. Bom, ele diz assim: primeiro, quem é o valor? O valor atual é 1.843. Então, é interessante você descobrir qual seria o valor futuro. Para que eu descubra como é que seria aplicado no outro método, no desconto racional, eu preciso saber qual seria o valor futuro. Então, como é que eu vou descobrir isso aqui? Bom, vocês percebem o seguinte: como é que eu vou descobrir esse cálculo aqui se eu tenho valor presente, tá? Se eu tenho valor presente, se a minha fórmula, como é que eu vou encontrar o valor futuro aqui, se ele só dá o valor presente? Como é que a gente faz isso aqui? Tá? Aí eu vou dar uma dica para vocês. Toda vida que isso acontecer, você volta para essa fórmula aqui, ó. Você lembra dessa fórmula aqui, ó. Então, eu vou me lembrar de que desconto é igual a valor futuro menos valor presente. Ok? Bom, então se desconta isso e eu tenho que o desconto comercial é igual ao valor futuro que multiplica 1 menos I elevado a N, aí eu substituo esse valor aqui por este. Eu substituo. Então eu tenho que valor futuro menos PV é igual a FV. Tá? 1 menos, vou logo aplicando aqui. 1 menos I elevado a N. Ok? Tudo bem? Então eu tenho o seguinte aqui, FV menos, eu tenho valor presente, 1.843,20. É igual a FV, Aí vamos logo substituindo aqui, é igual a 1 menos 1 menos quem é a taxa? 20%. Então 0,20. Elevado a quanto? 2 meses. Certo? Então eu tenho que FV, tá? FV menos 1.843,20 é igual a FV 1 menos. O resultado disso aí, pessoal, vai dar o seguinte: vai dar 0,64. Tá? O resultado disso aqui, 1 menos 0, elevado a 2. Então, continuando aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que FV
menos 1.843,20 é igual, e aqui para caber, tá? FV é igual menos 1.843,20 igual a FV 0,36, que é o resultado disso aqui. Então, eu teria então o quê? FV menos 1.843,20, que é igual a 0,36 FV. Então, trazendo FV para cá, FV menos 0,36 FV é igual a 1.843,20. Então, eu tenho que esse resultado aqui tem um 1 menos 0,36, 0,64. FV é igual a 1.843,20. FV é igual a 1.843,20 dividido por 0,64. FV vai ser igual a quanto? 2.880. 2.880. Ah, sim, mas se ele diz, olha, eu quero o resultado, e se fosse no desconto racional? Como é que seria no desconto racional? Porque esse resultado aqui, ó, esse resultado aqui é o FV do desconto comercial. Eu encontrei. Então, eu tenho os valores aqui, ó. 2.880. Está resolvida a questão? Não. Ele diz assim, ó, na questão. Caso o desconto tivesse sido racional, qual seria o valor resgatado? Qual seria o valor resgatado? Foi resgatado em 1843 porque ele era um desconto comercial. Mas o desconto racional, como é que fica? Como é que a gente resolve isso no desconto racional? Tá? Então, tem que continuar a questão. Tá? Tem que continuar a questão. Veja bem. Acompanhe comigo aqui. Ó. Acompanhe comigo. Ok, eu encontrei. Agora a gente tem que continuar. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é o valor, esse valor, se fosse no desconto racional. Então, eu tenho os valores, encontrei alguns valores, o FV, o PV, mas e se fosse... Aí ele diz, mas se fosse no desconto racional, como é que seria? Aí eu tenho que jogar na fórmula do desconto racional. Então, como é que fica? Fica assim, ó. Vamos lá. O desconto racional, vocês sabem que é FV menos FV sobre 1 mais I elevado a N. A gente viu no começo, tá aqui, ó. A gente voltar aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o desconto racional. Bom, só lembrando a vocês. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho o valor futuro. Agora eu vou encontrar o valor presente. Preste atenção. Desconto racional é igual a 2.880, que eu já encontrei, ó, anteriormente, menos 2.880 dividido por 1 mais 0,20 elevado a 2. 1 mais 0,20 elevado a 2. Então, o desconto racional, na hora que você for fazer isso, o desconto racional vai dar
2.880 menos tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Vai dar 2.000. Tudo isso vai dar 2.000. Então, o desconto racional vai ser igual a 880. Desconto racional. Bom, se desconto é igual a valor futuro menos valor presente, desconto racional seria 2.880 menos 880. Desconto racional é igual a 2.000. Essa é a resposta da questão. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem fazendo essa questão, vocês não precisam ir até o fim. Aqui, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui já é o PV. Ó, acompanhe comigo, ó. Acompanhe comigo. Desconto é igual a valor futuro menos valor presente. Quando eu substituo na fórmula isso aqui, ó, isso aqui é o PV. Então, quando eu encontrar o PV, eu já encontrei o valor. Eu posso ir até o final, como eu fiz, ó. Mas eu já tinha encontrado o valor antes do PV, tá? Uma dica para aquelas pessoas que são mais atentas. Tudo bem? Ok. Vamos continuar. Mais uma, tá? Quarta questão, eu vou deixar vocês que resolvam as outras questões, tá? Porque a gente tem muito exercício para resolver e eu gostaria de a gente ganhar tempo, tá? Porque em breve eu vou passar para vocês a avaliação 2 já. A gente já fez a avaliação 1 e eu preciso fazer a avaliação 2. Então, em breve eu passo para vocês. Bom, olha só. Olha só. Exercício número 4. Acompanhe comigo o exercício número 4. Este aqui. Calcule o valor atual. Então, quando eu monto a questão, o valor atual deve ser esse. Ó. Calcule o valor atual de um título do valor nominal, ou seja, um valor futuro, ó, 1.120, com 2 anos e 6 meses, 2,5 anos, a uma taxa de 36% ao ano com capitalização semestral. Esse aqui, 36% ao ano, pode ser com capitalização semestral, pode ser assim, com capitalização semestral, mas pode vir assim, ó, com capitalização semestral, tá? Então, das duas formas, elas representam a capitalização. Só relembrando rapidamente, a gente tem que transformar essa taxa, quando ela aparece isso, com capitalização semestral, com capitalização trimestral, com capitalização mensal, com capitalização. Se fosse capitalização anual, ela já era uma taxa efetiva. Mas se ela mudar aqui, mensal, diário, trimestral, semestral, essa taxa é chamada de taxa nominal. Já falei sobre isso, mas só relembrando. Ela é uma taxa nominal. Então a gente tem que transformar ela numa taxa mensal. Aliás, uma taxa efetiva. Tá? Então, como é que a gente transforma essa taxa nominal em uma taxa efetiva? Então vamos lá. Olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer é rapidamente, e eu já mostrei isso para vocês em outros exercícios, quando a gente tem a taxa e a sua capitalização aqui, ó, mensal, semestral, trimestral, você vai focar aqui, ó, no que ele fala aqui. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer
a taxa que ela é anual, por exemplo, 36% ao ano. Quando você dividir por um ano, tem quantos semestres? Quantos semestres? A pergunta que você vai fazer: 2 semestres. Quando você encontra essa taxa aqui, ó, essa taxa ela é taxa ao semestre, porque você descobriu qual é a taxa, 36% ao ano dividido por 2, porque são 2 semestres. Se fosse ao mês, seria 12, né? Se fosse ao trimestre, seria 4. Se fosse ao bimestre, seria 6, né? Então, essa taxa aqui, ó, é uma taxa, pessoal, efetiva. Efetiva. De forma bem simples, bem rápida, você transforma essa taxa em taxa efetiva do período que você quer, quando você divide. Essa é uma taxa efetiva semestral. Beleza? Muito bem. Só que ele quer os dados que ele dá na questão, ele fala em anos, ó. Tá aqui, ó, anos. Então, ou você transforma isso aqui em semestre, tá? Quantos semestres tem, né? Aqui seria 2, 4 e uns 5, 5 semestres. Semestres. Ou você transforma essa taxa em ano, né? Então, transformando essa taxa efetiva em ano, eu tenho a taxa efetiva em semestre. Aí eu vou para aquela outra fórmula. Olha, eu não tenho a taxa, eu sei a minha taxa ao semestre. Essa que eu vou trabalhar. Mas que taxa é essa? Qual é a equivalência de 18% ao semestre? Qual é a equivalência dela ao ano? Não é essa, viu? Não é essa. Porque essa é a taxa nominal. Eu transformei ela em efetiva, mas é efetiva semestral. Aí, para continuar, para trabalhar com 2,5 anos, eu gostaria de saber qual é a taxa ao ano. Aí você vai lá para aquela história, daquelas formulazinhas que a gente tem, que a gente viu, do menor para o maior. Por que é do menor para o maior? Porque ano é maior do que semestre. Eu estou transformando de 18% ao semestre, eu estou transformando em ano. Então vai ser como? Vai ser, você vai utilizar o quê? Do menor para o maior. I é igual a 1 mais I elevado a K menos 1. Então, I seria o quê? I seria 1 mais 0,18, ó, a taxa efetiva ao semestre, elevada a quanto? Quantas vezes? Um ano tem quantos semestres? 2. Menos 1. Tá? Então, I vai ser igual a 1,18 elevado a 2 menos 1. Continuando, eu teria o quê? Eu teria I é igual a 1,3924 menos 1. I é igual a 0,3924 ou I é igual a 39,24% ao ano. Essa taxa é efetiva anual, que é a que eu quero, porque eu vou trabalhar com 2,5 anos. Ramar, mas quer dizer que quando eu encontrei 5 semestres, eu poderia ter trabalhado já com a taxa de 18% ao semestre, efetivo semestral? Sim. Quando você encontrou essa aqui, você já podia ter trabalhado com ela. Mas eu resolvi trabalhar com 2,5 anos. Então, eu tenho que encontrar a taxa efetiva anual. Essa é a forma de resolver, de encontrar a taxa. Eu não resolvi a questão. Tá? Não resolvi a questão. A gente vai resolver agora.
tá? Então vejam aí, revejam, voltem, eu vou apagar, mas vocês voltam quando vocês puderem. Ok, continuando, tá? Eu estou continuando aqui, ó. Vou continuar a questão, tá? Muito bem. Olha só, eu encontrei que a taxa efetiva é 39,24% ao ano. Essa taxa aqui é a que eu vou trabalhar, já que eu vou trabalhar também com anos. Ok? Beleza. Então ele diz, calcule, cadê a questão? Tal, desconto racional. Então, o desconto racional composto vai ser igual a quanto? Vai ser igual a, quais são os valores? 1.000. Opa, voltando, tá? Voltando para a gente pegar a fórmula, né? FV menos FV, 1 mais I elevado a N. Então, eu tenho desconto racional composto é igual a 1.120 menos 1.120 sobre 1 mais I. Opa, vou colocar logo os valores aqui. 1 mais 0,3924 para quem está esquecido elevado a N. N é 2,5. Para quem está esquecido, eu não posso utilizar esse valor aqui, 39,4. Eu tenho que dividir por 100 para aplicar na fórmula. Tá? Só relembrando. Desconto racional composto é igual a 1.120 menos esse valor todinho aqui, eu já vou calcular bem rápido aqui para vocês, 489,56. Tá? Então, o desconto racional composto vai ser o valor de esse valor menos esse, 630,44. Essa é a resolução. Essa é como é a resposta da questão. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Eu quero indicar para vocês o seguinte. Na próxima aula, eu vou fazer um exercício, aula 16, eu vou fazer um exercício de revisão do que a gente já viu até aqui, tá? Eu costumo fazer, dar o conteúdo, resolver as questões, mas aprendo matemática financeira resolvendo questões. Então, a gente vai resolver algumas questões, só que eu vou resolver toda na HP. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque é a forma mais rápida de resolver as questões. Você resolve de maneira muito mais célere. As resoluções das questões, elas vão estar todas no exercício. Então, eu resolvi todas à mão, tá? E vou resolver algumas também com vocês à mão, mas o tempo que a gente vai gastar nas próximas aulas vai ser com a resolução da HP. Por conta de que a aula 16 é revisão, a aula 17 é conteúdo, seriam prestações, a aula 18 revisão, e depois disso eu já vou aplicar uma prova com vocês, que seria a avaliação número 2. Vocês lembram, no começo do curso, que eram 4 avaliações. Então a gente já fez uma, então a gente está partindo para a segunda, tá? Que será depois da aula 18, e ainda vou ficar faltando 2 avaliações. Tudo bem? Ok? Então, sem mais para o momento, até a próxima.